Quedas são muito frequentes na infância. Você sabe o que fazer quando seu filho cai, especialmente se ele for um bebezinho? Você sabe quais são os sinais de alerta que indicam que você precisa levar o seu filho na emergência? Se você não sabe, fica aqui que esse é o assunto desse vídeo. Eu sou Patrícia Ferrari, mãe da Bia e do Guto, médica pediatra, especialista em bebês, crianças e adolescentes e quero ajudar vocês com as questões relacionadas à saúde do seu filho. Um dos acidentes mais frequentes é a queda. Toda semana eu, como pediatra, recebo uma ou mais ligações de uma mãe desesperada contando um acidente que aconteceu com o seu filho. E nessa hora eu não sei quem está chorando mais, se é a criança ou se é a mãe. Grande parte das vezes esse acidente é um acidente leve, mas muitas vezes ele precisa de um atendimento de emergência. Acidentes mais graves costumam acontecer com crianças menores de 4 anos. E claro, tudo depende também da altura que a criança cai. Se a criança cai da sua própria altura, o acidente tende a ser menos grave. Se a criança cai de uma altura mais alta, que para os bebês é acima de 90 centímetros e para as crianças maiores acima de 1,5 m, isso pode ser um sinal de um traumatismo de maior gravidade. Antes da gente entrar no assunto propriamente dito, eu não tenho como deixar de falar que o segredo é a prevenção. Então, nunca deixe seu filho sozinho na cama, nem que ele esteja dormindo, nem que você tenha rodeado ele de almofadas. Também nunca deixe sozinho no trocador. Se você tá com o seu filho no trocador e esqueceu alguma pecinha de roupa, uma mão sobre a criança, a outra mão abre a gaveta. A criança é assim, piscou, caiu. Se você for colocar no bebê conforto ou no carrinho, sempre prenda a criança com o cinto de segurança. Juro pra vocês que eu já vi no meu consultório um bebê recém-nascido de 20 e poucos dias que rolou durante a consulta. E nessa hora eu olhei pra mãe e falei, bom que você viu também, senão vão achar que eu sou maluca, né? Então assim, as crianças costumam rolar depois dos 4 meses? Sim. Mas criança é assim, piscou, caiu. Mesmo que ela seja um bebezinho muito novinho, não deixe no sofá, não deixe na cama sozinho, não deixe no trocador. E se for colocar em algum local, sempre preso com cinto de segurança. Então o seu filho caiu, agora já não tem o que fazer, caiu mesmo, né? Então o que a gente precisa fazer? Será que precisa ir para o hospital ou não? Será que vai ter que fazer raio-x ou não? Esse vai ser o assunto desse vídeo. Se esse assunto te ajuda e pode ajudar outras famílias, se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Vocês já devem ter percebido que quanto menor a criança, mais cabeçuda ela é, comparativamente ao tamanho do seu corpinho. Então, quando a criança cai, invariavelmente, a primeira coisa que vai acontecer é bater a cabeça. Quando uma criança cai e bate a cabeça, nós chamamos de traumatismo craniano, uma batida que envolve a cabeça. A maioria dos acidentes costuma ser leve e não costuma trazer grandes preocupações, mas existem alguns sinais de alerta que podem significar um traumatismo craniano mais grave e que sim, precisa levar ao hospital e eventualmente até fazer alguns exames mais complexos para avaliar se a criança está saudável ou não. Quais são esses sinais de alerta? Desmaio, a criança desmaiou, mesmo que por 1 segundo. Desmaiou é sinal de procurar o hospital. Ou a criança não desmaiou, mas ela está confusa, ela não está falando coisa com coisa, se já for uma criança que fala. Se a criança tiver sinais de gravidade muito visíveis, como uma fratura, um osso quebrado, algum lugar que ela não consegue mexer, ou até um afundamento na cabeça, isso é um sinal de grande gravidade. Realmente a criança precisa ser levada diretamente ao hospital. Outros sinais que assustam também, que podem sinalizar para nós uma lesão mais séria, são hematomas ao redor dos olhos, que a gente chama de sinal de guaxinim. Sabe aquele bichinho guaxinim, que tem aquele olhinho escuro? Então, sinais de hematoma, equimose nos olhinhos também é um sinal de gravidade. E esses mesmos sinais atrás das orelhas também é um sinal de gravidade. Qualquer sinal neurológico, como assim? O que é um sinal neurológico? Qualquer coisa que você perceba que está fora do normal. Por exemplo, bracinho, perninha que não está se mexendo direitinho, a criança está com tontura, o tamanho das pupilas, as meninas dos olhos, aquela bolinha pretinha que a gente tem, se tiver uma grande e uma pequena é um sinal de alerta, sensação de desmaio, dor de cabeça muito forte que não melhora. Outro sinal neurológico é perda de memória. Se a criança não se lembra do que aconteceu antes ou do que aconteceu depois do acidente, também é um sinal de urgência. Tudo isso são sinais neurológicos que precisam ser levados em consideração e a criança precisa ser levada ao hospital. Se a criança for maior, você pode fazer algumas perguntas para ela. Por exemplo, qual o seu nome, quantos anos você tem, onde você mora, como é o nome do pai, o nome da mãe. Tudo isso pode ajudar. Por exemplo, mexe a perna direita, mexe o dedinho da mão esquerda e assim por diante. Vômitos podem ser sinal de gravidade, especialmente se forem vários episódios e se forem jato.
Se o seu filho tem algum problema de coagulação, ou seja, quando ele tem um sangramento, esse sangramento não para, tem dificuldade para parar, ou por exemplo, ele tem hemofilia, ou se não, ele tem as plaquetas no sangue baixas, qualquer sinal de traumatismo na cabeça precisa ser levado ao hospital. Mas se você percebeu que o teu filho está bem, não tem nada visível nele, ele aparenta normal, tá brincando, tá comendo, tá animado, tá feliz, você precisa observar os sinais mais discretos, que são os vômitos, a sonolência excessiva ou irritabilidade excessiva. Então, aquela criança que só dorme, ou, por exemplo, aquela criança que não dorme e fica extremamente irritada e chorosa, sim, essa criança precisa ser levada para o hospital. Essa história de que não pode deixar dormir depois, não é bem isso. Então, por exemplo, se o teu filho caiu e era um horário que ele costuma tirar um cochilo e ele estiver com muito sono, não tem problema que ele durma. O problema é se ele não acorda ou se ele dorme muito mais do que o habitual. Isso sim é um sinal de gravidade. A sonolência excessiva é um sinal de gravidade, não que se a criança dormir ela vai passar mal. Não é nada disso, tá bom? Então, resumindo, se o seu filho caiu e ele tá bem, coloque um gelinho no local da pancada e observe 48 horas. Em caso de qualquer sinal desses de alerta que eu já falei antes, procure o hospital, procure seu pediatra. Se o seu filho tiver qualquer sinal desse de gravidade, ele precisa passar por consulta com o médico. O clínico ou o pediatra vai examinar o seu filho e vai avaliar se precisa de algum exame mais específico. O raio-x costuma avaliar só a parte óssea. Então, em caso de sinal de gravidade, a tomografia é muito mais precisa. Se houver necessidade, o médico vai solicitar. Outra coisa importante, não leve para o hospital para pedir um raio-x. O raio-x pouco vai ajudar. Então, se o seu filho está bem, você pode até passar por uma consulta, mas não precisa pedir um exame para justificar que ele esteja bem, que isso não vai ajudar. Também não peça uma tomografia sem necessidade. Uma tomografia tem uma carga de radiação muito grande, ela emite uma quantidade de radiação equivalente a 200 raios-x. Fazer um exame desse sem necessidade pode colocar a criança em risco de um câncer no futuro. Não faça. A tomografia é um exame excelente, mas como qualquer exame tem que ser indicado conforme a necessidade. Se você curtiu esse vídeo, deixe um joinha e se inscreva no canal para não perder os próximos temas, tá bom? Beijos para você e até o próximo vídeo do canal. Tchau!